Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da nossa Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Comigo, novamente, minha querida amiga Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo ótimo. Olá, pessoal. Então, Ana, nós estamos um pouco na reta final, né, desse livro. Em qual capítulo nós já chegamos? Qual é o título dele e a qual frase ele se refere? Estamos então no capítulo 148, no bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, ele tá, na verdade, ele está falando do que ele fez, né? Sim. Do que ele fez durante o caminho que ele seguiu de acordo com Jesus, falando para Timóteo, né? E Emmanuel, ele começa, na verdade esse capítulo é relativamente simples, perto de outros que nós já discutimos, né? Tem razão. Ele começa falando que seria o combate, vamos dizer assim, regular, né? E depois ele fala qual que é o bom combate. Você poderia nos dar esclarecimentos dessa diferença? Vamos lá. Como você falou no início, Paulo escreve sobre a vida dele, né? Ele não escreve para que seja um discurso, ele escreve uma carta para Timóteo, que é o filho espiritual dele. A última carta de Paulo, aliás, né? Já na prisão. Já estava no fim da vida. Já sabendo, né, que a morte estava por ali, né, rondando. E ele deixa essa carta para Timóteo, em nenhum momento ele fala da dor, do sofrimento, mas fala de uma paz na consciência. Então, esse bom combate que ele se refere é isso. E tem então essas duas partes, né, que Emmanuel coloca no livro, o combate e o bom combate. O combate é aquele que a gente está habituado a pensar. Quando a gente pensa em combate, a gente pensa em guerra, em dificuldades, em conflitos, em raiva contra o combatido. Isso. E quando ele fala do bom combate, ele fala numa luta interna, na luta interior, na evolução, na reforma íntima, né? na busca que Paulo fez depois de ter encontrado Jesus nos seus próximos 30 anos, quando Jesus pergunta para ele: o que queres de mim, meu filho? A partir de então, Paulo sofre uma grande transformação e começa a combater, né, o bom combate. Eu queria que você falasse só um pouquinho, de uma maneira resumida, né, o que foi esse caminho de Paulo, porque Emmanuel ressalta, né, que ele estava vivendo plenamente o combate e a partir do encontro com Cristo, ele passou a viver o bom combate, ou seja, ele viveu exatamente a lição de hoje. Sim. Não é? Verdade. Então, Paulo, né, em sua trajetória, até encontrar Jesus, ele viveu o combate literalmente, né? E depois, porque ele era um perseguidor de cristãos. Um perseguidor. Ele combatia matou, os primeiros cristãos. Tudo em nome da verdade que ele acreditava, mas ele combateu de uma forma sagaz, com muito ódio, com muita brutalidade, né? Promoveu mortes, enfim. E depois disso, ele, assim como nós, ele também se envergonhou, sofreu muito por tudo que ele viveu, e buscou um outro caminho. Mesmo, né, com essas lembranças do passado, ele resolveu seguir. E aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, né? Que é o exemplo pra gente, a inspiração. Acho que ninguém inspira mais do que aquele que muda, de fato, que deixa o exemplo. Porque Paulo foi, né? Ele foi o exemplo de transformação íntima. Uma grande inspiração. Que mesmo com as dificuldades, na dor, no sofrimento, no desprezo, na doença... A própria família se virou contra ele. A família, ele seguiu firme
no seu entendimento, né? E levou isso para muita gente. Até hoje. Até hoje. É uma grande inspiração para todos nós, com seus exemplos. Caminhou por muito, né? Para levar esses ensinamentos. E deixou em seu último momento esse legado aí, né? Que é a paz da consciência. Tanto que ele é nominado como o apóstolo do Cristo, né? Exatamente. Mesmo não tendo convivido, né, diretamente com Cristo. Tem o apóstolo dos gentios. A expressão das espadas, né? Da espada, que ela tem um símbolo de quando ela está fincada no solo, ela fica com a cruz, né? Para fora, simboliza a paz. E fincada no solo, eu acho que a gente pode pensar que ela está fincada em nós, né? No nosso campo, que ele fala aqui também no texto, no nosso campo de combate, que é dentro de nós mesmos, né? Quando a gente tem que lidar com as nossas dores, com os nossos leões, com as nossas feras, que a gente tem que combater aí, né? Tentar vencer a nós mesmos. Temos que nos combater. Não achar que o problema é levantar a espada, né? Tá no externo, não, no exterior. Enquanto a gente não tiver em luta com a gente mesmo, a gente vai estar em luta com a humanidade. A gente vai achar que o problema é o governo, que o problema é meu pai, o problema é minha mãe. Nunca está em mim. Quando Paulo, né, entende que tudo bem, que tinha um monte de problema externo acontecendo, mas ele tinha a paz na consciência, ele sabia dos seus problemas, sabia quem foi Saulo, mas ainda assim ele continuou firme até o fim, né? Aqui, sem spoiler do livro Paulo e Estevão, como que foi o fim, se quiserem vejam, leiam o livro. Estevão. Então, Paula, vamos já encaminhando para nossa conclusão, né? A conclusão de hoje é um tanto grande, né? Sobre essa diferença de combate externo e combate interno. Você poderia ler pra gente? Aqui eu vou ler então o último parágrafo. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. E aí ele diz aqui, né, que o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. E o combate, ao qual a gente está acostumado aqui, chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito. Muito bem. Então, minha querida amiga, que nós não nos grudemos a crosta, né, e tentemos a transformação interior para galgar esferas superiores. Isso, para combater o bom combate. Muito obrigado por ter comparecido a mais este programa. Eu que agradeço pela oportunidade. E esteja certa de que haverá muitos, apesar de nós estarmos na reta final deste livro, mas com certeza acharemos uma outra obra, né, para estudarmos ainda mais. Ótimo, muito bom. Muito obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço. Até o próximo programa, pessoal. Até.